existem vários tipos de violência doméstica, mas o que se caracteriza por uma violência doméstica, por uma situação de violência doméstica? Violência doméstica é qualquer tipo de abuso ou ato violento, tanto verbal quanto físico, praticado em ambiente familiar. Isso quer dizer o quê? Normalmente, e hoje a gente vai falar muito mais da violência praticada contra a mulher. Mas violência doméstica não indica que é praticada apenas contra mulheres. Ano passado tivemos alguns episódios de violência contra a criança, e a gente até chegou a fazer uma live aqui no Portal Me, tá lá arquivado, falando sobre essa questão, sobre a diferença de educar e penalizar e punir e agredir, né? Então, a violência tanto psicológica quanto física contra a criança é também um tipo de violência doméstica. Quando a gente fala de violência doméstica, nós falamos de violência física, de abuso psicológico, de violência psicológica, de violência sexual. Então, eu tô dando uma passada pelos diferentes tipos de violência sexual, que é, por exemplo, praticar o ato sexual sem o consentimento da outra pessoa, ou enquanto a pessoa está dormindo, ou também impedir que a outra pessoa, no caso a mulher, evite a gravidez, ou forçar a um aborto, engravidar a outra pessoa mesmo que ela não queira. Tudo isso são práticas de violência sexual. Tem também a violência patrimonial, que é quando normalmente o homem tem um poder financeiro sobre a mulher, ou controla as suas finanças, controla o seu dinheiro, ou fica no controle de documentos. Por exemplo, aqui no Japão, com frequência, a gente se depara com situações de casamentos em que a mulher, na maioria das vezes, é vítima do seu esposo, do seu companheiro, manipular a questão do visto ou dos documentos, ou não deixar disponível o documento dos filhos, documento da esposa, para que ela não possa, então, tomar uma atitude. Então, isso é violência patrimonial, não apenas de dinheiro. O controle dos bens também, né, não só financeiro, também é violência patrimonial. E tem a violência moral, que é um pouquinho diferente da violência psicológica, mas a gente pode até se confundir, mas diz mais respeito à questão moral. Ofender moralmente a vítima, acusar, difamar. Então, por exemplo, essas práticas abusivas de término de namoro, término de relacionamento, ou um relacionamento que nem aconteceu, mas a pessoa ficou frustrada pelo motivo de não ter ocorrido, e difamar a outra pessoa, difamar, humilhar, desdenhar da pessoa em público, né? Isso são violências moral. Inventar histórias sobre aquela pessoa, claro que histórias que vão prejudicá-la na sua vida pessoal, na sua vida profissional, isso é crime, né? Previsto em lei, tanto no Japão quanto no Brasil. Difamação, atingir a moral da pessoa, isto é uma violência e é também um crime, tanto quanto os outros que eu já citei aqui, ok? Então, esses são os tipos de violência. Mas hoje nós vamos falar da violência doméstica física, em especial contra mulher, tá? A violência doméstica, ela pode acontecer, como eu falei, contra crianças, contra idosos, contra mulher, contra adolescente, tá? Mas isso é mais para ampliar a nossa visão e saber que
A gama é muito grande, infelizmente, e nós temos aí muito o que fazer com tudo isso, certo? Bom, então falando da questão da violência contra a mulher. Infelizmente, é muito frequente, a gente tem percebido cada vez mais, não só no Brasil, não só no Japão, um aumento de casos que a gente ouve de situações de violência, muitas vezes situações bem graves, podendo até mesmo levar à morte dessa mulher. Eu me questiono se o que está acontecendo é o aumento do número de casos ou se o que está acontecendo é uma maior consciência e, em função dessa maior consciência, um maior número de denúncias, um maior número de mulheres que procuram ajuda, né, que conseguem sair da clausura, que conseguem romper o silêncio e procurar ajuda em instituições, com profissionais ou com familiares. Né? O que nós temos observado aqui no Japão ao longo desses 7 anos que a gente trabalha aqui é que tem sim havido um aumento no número de mulheres que têm procurado ajuda psicológica e ajuda institucional em instituições japonesas e em instituições brasileiras também. Por exemplo, as assistências consulares dos nossos consulados do Brasil no Japão. Eu acredito que em função disso, esse aumento vem em função da maior consciência, do maior número de reportagens, anúncios, orientações e até mesmo situações como essa, né? De numa live a gente está tratando desse assunto tão importante, tão grave que acontece dentro das famílias, ok? Como eu estava dizendo, há então um aumento na procura dessas mulheres pelo auxílio, pelo seu fortalecimento emocional, na busca delas conseguirem encarar essas dificuldades e se posicionar de uma forma que interrompa a situação de violência que ela vive, ok? O pessoal está começando a escrever. Eu vou esperar um pouquinho pro Júnior tá mandando os textos para mim, tá bom? A Sayuri tá colocando aqui, porque assim, muitas vezes vocês enviam o texto e eu não consigo receber o texto todo, porque ele vem longo e aí não aparece tudo aqui para mim. Então eu vou dar uma esperadinha aqui, 1 minuto, pro pessoal do Portal Me tá me mandando os textos inteiros, aí eu leio, ok? E vou interagindo com vocês. Tô sentindo falta das curtidas, tô sentindo falta aí do já compartilhei. Espero vocês visitarem a gente lá na nossa página, Projeto Sakura Psicologia no Japão, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Espero vocês em todas as nossas mídias sociais, porque toda semana tem novidade. Hoje tem vídeo novo saindo lá no YouTube, vão lá e se inscrevam para vocês poderem receber as notificações, tá legal? Bom, o que acontece? Como eu estava falando, que acaba ocorrendo um aumento no número de casos ou um aumento no número de mulheres que procuram ajuda. Mas o que normalmente faz com que esse homem se torne violento? Não com que faz com que o homem se torne violento, mas pode aumentar a probabilidade, tá? Porque uma personalidade violenta, uma personalidade agressiva, ela só vai se transformar se a pessoa se conscientizar e buscar um tratamento com um profissional da área, ok? Caso contrário, isso não se transforma. Então, por exemplo, homens e até mulheres, né? Porque existem, embora seja um número bem mais reduzido, existem homens vítimas de violência doméstica também, mas é um número bem menor. Mas o uso de álcool, o uso de drogas,
podem aumentar muito o índice ou a reação agressiva. Mas vamos lembrar bem, não é o álcool e não é a droga que deixa a pessoa agressiva. A pessoa já tem um impulso agressivo reprimido, pode ser reprimido, e diante do uso da substância, esse impulso agressivo, ele é potencializado. Ele é aumentado, ele é ampliado. E aí tem a reação agressiva. Então, não é assim. Quando ele não bebe, ele é bonzinho. Quando ele bebe, ele se transforma num monstro. Essa característica agressiva, impulsiva, ela está adormecida, cochilando, está escondida, mas quando usa alguma substância, libera isso, ok? Então, não é uma justificativa. E se ele beber, ele não vai mais ser violento. Ele tem essa característica. Ele tem esse traço de personalidade. Né? Outra situação que também pode ser usada como justificativa. Eu não estou trazendo essas situações como justificativas, mas elas podem ser entendidas como, ok? Ciúmes excessivo, possessividade, né? Então, tem que tomar conta, ou tem que ter conhecimento, tem que controlar tudo que diz respeito à mulher, tudo que a mulher faz, com quem ela conversa, o que ela veste. Então, tudo isso também pode potencializar esse impulso agressivo. Num relacionamento agressivo, normalmente nós chamamos de relacionamento tóxico. Por quê? O que acontece num relacionamento tóxico? Uma das pessoas, né, que é a vítima, ela também se mantém nessa relação por dificuldades emocionais que ela possui, por uma fragilidade emocional, provavelmente pela sua história de vida familiar, que aponta que acabou dando possibilidades dela aprender como referência que um relacionamento pode contemplar situações de violência. Então, existem muitas situações que mantêm esse tipo de relacionamento. A gente já viu, quando a gente falou do abuso psicológico, que claro que os relacionamentos não nascem já com situações de agressão. Normalmente com situações de ciúmes, e esse ciúmes é interpretado como demonstração de amor, com comportamentos controladores, que podem ser interpretados como comportamentos cuidadosos. Por exemplo, eu prefiro que você não trabalhe porque você está muito cansada, eu mesmo posso cuidar de tudo, eu quero que você cuide de você, quando nós tivermos os nossos filhos, que você tenha tempo para as crianças, mas nessa vai havendo uma dependência financeira, uma dependência emocional, e essa mulher vai ficando refém desse relacionamento. Mas que no começo ela entendia como demonstração de amor, como demonstração de cuidado. Tá? Qualquer pergunta vocês podem ficar à vontade, vão fazendo, que depois a gente vai respondendo. Para manter esse tipo de relacionamento, existem algumas crenças que nós temos, que a gente pode chamar de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas que a gente acredita que nos engessam emocionalmente, que nos paralisam emocionalmente. Tá? Então, essas crenças, elas podem ser individuais, elas podem ser da mulher, do homem, e podem ser da sociedade também, pode ser da família também. Gente, a minha voz tá meio que falhando, desculpa. Vamos lá. Hidratar um pouquinho as cordas vocais. Então, entre essas crenças limitantes, em briga de casal, ninguém mete a colher. Quem já ouviu isso? Né? Não, mas eles... É o jeito deles serem, mas eles sempre brigam assim. Amanhã estão se beijando, se agarrando, e isso passa rápido depois. Então,
são formas de pensar que colaboram para a manutenção daquela violência no casal. Tá? A gente vai falar depois algumas alternativas, mais para o final a gente vai falar sobre dicas de como a gente pode se dirigir a essa mulher ou a esse homem de uma forma não ofensiva para poder tentar ajudar de alguma maneira. Tá? Problemas do casal se resolve entre o casal. É melhor não contar para ninguém. Por quê? Vai que eu conto para minha prima e depois eu e meu marido fazemos as pazes e a minha prima tá sempre aqui, aí ela vai ficar chateada com meu marido, aí ela já não vai achar ele tão legal assim, aí eu vou ter problema. Ah, então eu não vou contar não. E aí vai guardando e se fechando, tá? O que você faz para ele te bater? Gente, como assim? Vítima não é culpado, é vítima, o nome já diz. Então, como assim? O que você faz? Não, você não faz nada para ele te bater. Ele te bate porque não tem o controle dos seus impulsos. Ele te bate porque tem alguma questão interna que ele precisa buscar ajuda. E enquanto isso não acontecer, não vai haver mudança. Né? Então, muitas vezes a mulher procura a culpa no comportamento dela. O que ela fez para desencadear aquilo no seu parceiro. Uma frase horrorosa, horrível. Mulher de malandro gosta de apanhar. Gente, no Brasil, hoje em dia, eu acredito que quase a gente não ouve mais isso. Eu quero acreditar que quase não se ouve mais isso. Mas algumas décadas atrás, alguns anos atrás, isso era muito comum, né? Até como dito popular. Ai, parece mulher de malandro, gosta de apanhar, para aquele tipo de pessoa. Às vezes a gente ouvia até para criança. Quando as crianças brigavam, um dos pais falava, é igual a mulher de malandro, gosta de apanhar, fica provocando, é isso que dá. E aí a criança já vai crescendo com aquela ideia. Então eu posso provocar a ira de alguém e me tornar culpada por sofrer violência, por apanhar, né? Então são ideias que a gente vai demonstrando para os nossos filhos desde quando são crianças e que a gente não se dá conta que estamos colaborando para uma cultura agressiva, para um comportamento agressivo. Ele perdeu a cabeça, mas depois ele se acalma, né? Ele é muito boa pessoa, ele é trabalhador, ele é honesto, ele dá de tudo do bom e do melhor aqui dentro de casa, mas é muito nervoso. Não, ele não é muito nervoso, né? Ele tem um problema grave de personalidade, de agressividade, que precisa de tratamento para que haja mudança. Precisa, primeiro de tudo, de consciência, né? E muitas vezes, numa tentativa de proteção por uma fragilidade, por uma insegurança da mulher, ela mesma acaba justificando o comportamento do seu parceiro. Ele ficou desesperado e fez uma loucura. Por exemplo, homens que chegam ao ápice da violência, chegam a matar as suas companheiras ou as suas ex-companheiras, né? Porque não suportam a ideia de não tê-las na sua vida, ou de vê-las com outra pessoa, por exemplo. Isso sim é uma doença, né? Então, não é, ele não suportou, né? Então, são crenças que a gente vê e que acabam mantendo essa cultura da violência. Ele é por exemplo, no começo do relacionamento. Eu percebo que ele é bravo. Nossa, teve um dia que ele apertou meu braço com força. Mas ele muda. Isso é porque ele estava nervoso por causa do trabalho. Ou a ex-mulher dele ligou xingando ele ficou bravo. Aí ele foi falar comigo e se excedeu. Então,
a paixão, muitas vezes, faz com que a gente justifique o comportamento do nosso parceiro ou da nossa parceira, né? Amenizando aquela reação, aquele comportamento agressivo que ele teve. A mulher tem que se dar o respeito. Isso, então, é para acabar, como a gente diz. Como assim a mulher tem que se dar o respeito? O homem não precisa se dar o respeito? O que é uma mulher que se dá o respeito? Isso tem a ver com a roupa? Tem a ver com o que ela fala? Tem a ver com o que ela acredita? Tem a ver com o que ela faz? Então, ambos precisam se dar o respeito. E o que é se dar o respeito? Respeitar a diferença de opinião? Respeitar o gosto diferente para uma roupa, para um trabalho, o jeito de se relacionar com os amigos, o jeito de demonstrar afetividade com as pessoas que você tem carinho e respeito, né? Então, vamos ficar bem atentos ao que nós estamos acreditando e a como nós estamos compartilhando isso, ok? Bom, gente, eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhadinha por aqui mesmo, então. Vou chegar mais perto de vocês. Sayuri. Eu já ouvi muito quando sofria violência física e psicológica. Resultado, saí sozinha, sem a ajuda de ninguém. Antes que me matasse. Muitas vezes, Sayuri, não sei exatamente até que ponto foi a violência que você sofreu, mas muitas vezes a mulher ela acaba sofrendo esse tipo de violência por muito tempo. E claro que vai aumentando a gravidade, né? Muitas vezes ela se sente aprisionada pelo medo, pela insegurança, até que se torna insustentável, ou por causa dela mesma, ou por conta dos filhos, e aí ela toma uma decisão e toma uma atitude. Tá? Na maior parte das vezes, para se tomar essa decisão e essa atitude, precisa-se de apoio. Apoio familiar, ou apoio de amigos, ou apoio institucional, tá? Depois eu vou estar deixando aqui também alguns contatos, né? Nós temos, no governo japonês, existe uma estrutura, inclusive com abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente observa que tem sim algumas diferenças de cada cidade, de cada delegacia na forma de conduzir a situação, mas além dos órgãos japoneses, nós temos também os consulados brasileiros e os serviços de assistência consular, aonde eles vão poder estar orientando e buscando algum tipo de apoio dentro do sistema japonês para essas mulheres também, tá? Vamos ver aqui. O Gui dando boa noite. A Nana. Tem uma amiga que o marido foi traído no relacionamento anterior. Então ele fica podando ela de trabalhar. Mas assim, eu cuido da parte financeira, cuida das crianças. Um dia, quando surgir uma vaga, você trabalha. Mas nunca surge. E ele também não ajuda ela, já que ela não sabe Nihongo, e por aí vai. É abusivo ou não? Possivelmente sim, tá? Eu acredito que se a gente fosse se aprofundar nesse exemplo que você está trazendo, Nana, a gente poderia encontrar outras situações. Se você puder, você pode até resgatar a nossa live. Tá aqui no Portal Me, foi no mês passado, sobre abuso psicológico, e também tá compartilhada na página do Projeto Sakura, tá legal? E também na nossa playlist no YouTube. Possivelmente é sim um relacionamento abusivo, né? Aí tem que tomar muito cuidado e observar a progressão desse comportamento, dessas condutas, né? A Kiko, tudo bem? Dizendo que adora os meus vídeos. Eu que adoro a presença de vocês. Muito obrigada, Kiko. Tá, vamos lá então.
Como a gente pode identificar o perfil de um homem violento, né? Normalmente, como eu falei, no começo, a minha mãe tem um jeito bem rústico, assim, bem simples, de falar de início de relacionamento, né? Ela fala que toda vassoura nova varre bem, né? Então, é um exemplo bem simples, mas todo início de relacionamento, ele é permeado por carinho, por encantamento, por idealização desse parceiro ou dessa parceira. A gente aumenta as qualidades e diminui os defeitos. A gente justifica o que a gente não gosta. A gente acha que aquilo vai passar, que aquilo não vai continuar, que é algo situacional, é algo momentâneo, né? Então, assim, pensando nisso, algumas características que lá no começo a gente já pode levar em consideração e ligar as nossas anteninhas. Não respeitar as suas opiniões, né? Sempre tem um argumento contrário, sempre tem uma justificativa, uma forma de lidar com aquela situação ou com a sua opinião, de forma que desconsidere o que é importante para você. Não lhe dá direitos, então, as decisões passam pelo homem, no caso, pelo parceiro, né? Decisões desde roupa, que roupa você vai vestir, maquiagem, onde você vai trabalhar, o seu tom de voz, o tipo de amigos, e às vezes, falando da questão do abuso psicológico, voltando um pouquinho, muitas vezes vem assim: poxa, você podia evitar, eu queria tanto ficar com você hoje, né? Pô, mas aquele cara, ele fica olhando pra você, eu sinto ciúmes, vamos evitar você ficar perto dele? E é um amigo seu, né? Ou então vai se afastar da sua amiga porque o primo dela vai sair junto com vocês, enfim. Coloca de uma forma sedutora, amorosa, mas acaba te cerceando, acaba impedindo você de avançar ou fechando as tuas amizades, fechando as suas redes sociais, isolando você cada vez mais, né? Demonstra uma certa autoridade, né? Pô, você não faz o que eu mando, você não faz o que eu falo, você não me obedece, alguma coisa nesse sentido. Boicota, que eu acabei de falar, boicota encontros com amigos, familiares, demonstra preconceitos, né? Preconceitos e fica assim mais fechado naquelas ideias, mais rígido naquelas ideias do que é bom e do que não é bom, né? Tenta impedir que a mulher se intelectualize, por exemplo, que ela estude, que ela leia, que ela assista alguns vídeos sobre assuntos específicos, né? Então, muitas vezes a mulher tem que fazer aquilo escondido ou mesmo não fazer, né? Impede a mulher de trabalhar. Muitas vezes, como a Nina deu exemplo aqui, em nome do bem-estar das crianças, em nome do bem-estar da mulher, ela vai sendo cerceada, ela vai sendo impedida, vão colocando cada vez mais limites na expansão dela, na sua vida social, na sua vida de trabalho. Vamos ver aqui o que a Sayuri está colocando. O grau de violência que sofri com 17 anos era de várias formas, até por causa de poeira, ou ir no combine e demorar. Até sair na porta de casa era motivo. Exatamente, Sayuri. Tem situações tão simples, por exemplo, um tempero numa comida. Pô, você sabe que eu não gosto de pimenta, e você colocou pimenta, você faz de propósito, que é para eu não comer, eu não tenho sossego nem para comer, e joga comida, ou bate na mulher, ou xinga,
né? Então, coisas tão simples, tão corriqueiras, tão banais se transformam em motivo para agressão, né? E a gente vai perceber que tem muitas mulheres que nesse momento se sentem culpadas, porque elas estão tão envolvidas na doença da relação, elas estão tão submetidas a tudo isso, que ela pode chegar a pensar: por que eu não lembrei que ele não gosta de pimenta? Eu podia ter evitado apanhar, eu podia ter evitado ter sido xingada. Então, há uma inversão, onde a mulher passa a se sentir culpada pela atitude do seu companheiro, né? Aí a Sayuri concorda, né? Que exatamente nada disso agrada, né? Então, é a maior demonstração de que a culpa não está na mulher, né? Porque independente do que ela faça ou do que ela não faça, é razão para reação ser agressiva. Porque isso é o impulso da pessoa que é agressiva, né? E nos sentimentos da mulher que passa por esse tipo de situação, né? Então, como eu falei, ela se sente culpada porque não percebeu aquilo e ela passa a acreditar que poderia ter evitado aquele tipo de situação ou de descontentamento para o seu companheiro. Ela pode se sentir culpada por não conseguir ficar calada, porque quando a gente fala de mulher submissa, a gente não está falando das mulheres que ficam quietinhas apenas, né? Tem mulher que enfrenta, tem mulher que também agride, tem mulher que agride também verbalmente, e aí isso torna os episódios talvez mais frequentes, mais confrontos, mais reações agressivas, não porque a mulher reclamou, não porque a mulher confrontou, porque já é o padrão de relacionamento daquele casal, né? Então, a submissão, ela não quer dizer que a mulher está quietinha, submissa no sentido de se submeter a esse tipo de relação também, né? É muito comum as mulheres sentirem vergonha de ser vítimas de violência. É muito comum. E essa vergonha é um dos motivos que impede a mulher de pedir ajuda. Porque aí ela se sente envergonhada, além de se sentir culpada, ela acha que se ela contar isso para alguém, o que a pessoa vai pensar dela, o que a pessoa vai pensar do seu companheiro, e acaba se fechando cada vez mais e não compartilhando. Às vezes, quando a agressividade extrapola e causa, por exemplo, danos físicos, danos no ambiente físico da casa, passa a evitar visitas, a evitar receber as pessoas, familiares, amigos, porque as pessoas vão ver e vão perceber que tem algo que não está tão bom assim, que tem algo diferente acontecendo naquele ambiente, né? A Luciana Harada tá pedindo aqui para o pessoal compartilhar e indicar a live. Beijo, Luciana! Nós do Projeto Sakura agradecemos muito, do Portal Me também, agradecemos muito a participação de vocês. E eu espero vocês não só aqui, mas também lá na página do Projeto Sakura. Quem não curtiu a nossa página ainda, passa lá. Hoje, curte para receber as notificações. Vai lá pro YouTube, se inscreve no nosso canal, porque hoje tá saindo um vídeo novo. Toda semana vai ter vídeo novo e sobre vários assuntos, ok? Bom, continuando aqui então, a questão da insegurança. A insegurança pode vir muitas vezes da questão financeira, que é um outro tipo de violência, que eu falei no começo, da violência patrimonial. Então, essa mulher, ela pode acabar se tornando refém desse homem, no sentido de não se prover financeiramente. Então, ela fica dependente dessa relação, dependente financeiramente. Se ele já tem filhos, na maioria das vezes, esse casal já possui filhos. Nem sempre, porque tem muitos relacionamentos
violentos que não têm filhos, mas quando tem, acaba que esses filhos passam a ser mais um argumento para essa mulher se manter nesse relacionamento. Se sente fraca, incapaz, se isola, o que deixa tudo muito mais difícil para ela conseguir tomar atitudes que a libertem dessa situação, né? Duas questões que eu quero destacar. A culpa nunca é da vítima. Nunca é da vítima. Vítima é vítima. Se você tá andando na rua e é assaltada, qual é a sua culpa disso? É abordada por um tarado, qual é a sua culpa disso? O comportamento é do outro, a decisão é do outro. Né? E não se calar, porque o fato do silêncio, o se calar, o não pedir ajuda, o não demonstrar, vai deixar você submetida nesse relacionamento violento cada vez mais. E a violência, uma vez que essa violência é iniciada, a tendência é que ela continue cada vez mais. Qual é a chance disso ser interrompido? Se existe um episódio violento, por exemplo, e nesse episódio violento, a pessoa violenta, provavelmente o homem, se dá conta da gravidade do ato que cometeu e vai buscar ajuda para transformar esse impulso agressivo. Esta é a alternativa, essa é a possibilidade que existe desse homem não reproduzir, não reincidir num ato violento. Caso contrário, a chance disso se repetir em diversos momentos da sua vida é praticamente certa. Situações de violência, atos violentos vão se repetir, a não ser que haja uma consciência do violentador no sentido de mudança. E buscar, não é consciência, eu chorei, eu me arrependi, não vou fazer mais. Não é essa consciência. É a consciência de atitude, de buscar algo que o auxilie nessa mudança, ok? Profissionalmente falando. Sobre a família. Como a família ou os amigos podem ou devem agir diante de uma situação, de uma constatação de violência? A nossa tendência é a gente chegar para a pessoa e falar: que absurdo, você permite que ele fale assim com você? Até quando você vai aguentar isso? Você não tá vendo que seus filhos estão sendo criados num ambiente violento? Você quer que a sua filha se case com um homem que vai bater nela também? Por quê? Se a gente fala dessa forma, a primeira tendência é a pessoa se retrair, é a pessoa se fechar, é a pessoa se sentir apontada, julgada, diminuída. Então, ela vai ter que ir na defensiva. Então, não é a melhor maneira. A melhor maneira é tentar sinalizar para essa pessoa o que está acontecendo, trazendo uma autoconsciência do que ela está vivendo. Por exemplo, como você vê esse jeito dele falar com você? Como você se sente quando ele grita com você? Né? O que faz você se manter nessa relação? O que tem de positivo nessa relação? O que faz valer a pena você manter esse relacionamento? Né? Então, talvez trazer alguns questionamentos. Eu quero que você saiba que eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa que eu possa te ajudar, conta comigo. Se você precisar desabafar, conta comigo. Então, são atitudes, são falas que nós podemos ter que vão auxiliar bastante para que essa pessoa se sinta mais à vontade
para chegar em nós, para solicitar ajuda, ok? Porque acusando, apontando, julgando vai inibir, não vai favorecer essa aproximação, né? Sobre a postura do homem, né? Como eu já falei. E aí eu acho que eu posso dar até um depoimento, porque muitas vezes a gente ouve falar, um homem violento, ele não tem vergonha na cara, ele é um covarde, ele é isso, ele é aquilo. Claro que é uma pessoa que está tendo um ato abominável, mas é uma pessoa que também tem um sofrimento emocional. E isso não justifica de maneira alguma o ato violento que ele pratica. O que ele faz é um crime. Agora, o que leva ele a ter essa atitude precisa ser tratado. E como eu já disse, só com uma consciência que esse tratamento vem à tona, que esse tratamento pode acontecer e trazer o resultado esperado. Particularmente, nós do Projeto Sakura, nós temos tido uma experiência de recebermos homens que estão se conscientizando desse perfil e estão procurando ajuda, né? E isso é muito bom. E eu acredito que essa maior consciência, esse maior número de informações, por isso no começo dessa live eu deixei bem claro que não é uma live apenas para mulheres assistirem. Indiquem para os homens assistirem, mostrem para os homens, mostrem para os seus companheiros, não porque eles sejam violentos, porque eles podem não ser violentos, mas eles podem ter um amigo, um irmão, um primo, um colega de trabalho que né? E esse homem precisa também ter uma consciência da sua atitude, que a sua insegurança, a sua baixa autoestima, as suas questões referentes à sua masculinidade, são questões que podem estar afetando e potencializando esse traço agressivo que ele tem. E que ele precisa buscar a ajuda profissional de um psicólogo para verificar o que está acontecendo e tratar esse comportamento para que ele possa mudar. Então, essa consciência é importantíssima. Essa consciência tem a condição de promover uma mudança no comportamento desse homem, né? A mulher vítima da violência, ela também precisa dessa consciência. Ela precisa dessa consciência e muitas vezes o atendimento psicológico, o apoio psicológico vai auxiliar no sentido dela se fortalecer, dela se empoderar, dela tomar as rédeas da sua vida e tomar as decisões e se posicionar nesse relacionamento de uma maneira a se proteger, a se defender e conseguir ter os comportamentos necessários para se libertar desse relacionamento tóxico e doente, tá? Então, cada um dos dois tem um caminho individual para seguir. Porque esse homem violento, se ele não se tratar, ele vai mudar de parceira e vai continuar sendo violento. Essa mulher vítima, se ela não tiver uma consciência, um processo de mudança, ela também corre o risco de repetir a sua escolha num novo parceiro com características parecidas com o anterior. Às vezes nem tem a violência física, mas tem a psicológica, ou tem a moral. Então, são padrões que muitas vezes a gente reproduz e perpetua nas nossas escolhas afetivas. Então, os dois precisam buscar essa consciência. Enquanto casal, é possível buscar ajuda? Sim, é possível buscar ajuda, né? Dependendo do grau de prejuízo que esse relacionamento já sofreu, vão ser as chances que existem ou não de se resgatar esse relacionamento.
Mas independente de qualquer coisa, todo movimento de mudança, de consciência, de autoconhecimento, de amadurecimento emocional, ele é importante, é necessário e é bem-vindo, porque ele vai trazer mais qualidade de vida, mais satisfação. E ainda mais quando a gente fala de famílias que têm filhos, nós estamos falando do exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças, enquanto pais e enquanto mães. E muitas vezes essa consciência é que nos dá mais força para enfrentar essas situações de uma maneira diferente. Duas questões antes da gente finalizar, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. A omissão também é um tipo de violência, né? Se você mora do lado de alguém que sofre violência ou que pratica violência doméstica, denuncie. A denúncia é anônima, mas precisa ser feito algo, senão a gente passa a ser conivente com aquela situação. Pais, homens, falando dos homens agora, né? Vocês que são pais de meninas, e aí eu acho que cabe também para as mães, muitas vezes, mas em especial dando destaque para o papel masculino, para a relação do pai com a sua filha. Trate a sua filha com respeito e com carinho, porque ela vai aprender que no relacionamento com um sexo oposto é baseado no respeito e no carinho. Se você a tratar com agressividade, com rispidez, ela vai crescer acreditando que é este o modelo de relacionamento que ela vai encontrar na sua vida adulta. Pensaram na importância e na gravidade disso? Eu vou ler aqui o que vocês escreveram. A Rosa dando boa noite, a Sueli. Pessoal, se alguém me deu boa noite, me cumprimentou, escreveu alguma coisa e eu não falei, me desculpa, às vezes vai rodando aqui e eu acabo deixando passar, não percebo, tá legal? Enquanto eu tô falando. A Sueli e o Ata. Eu sofri violência doméstica por meu ex-marido e pelo meu filho. Então, Sueli, interessante essa tua colocação do filho, por quê? Eu já acompanhei várias famílias, várias mães vítimas de violência sofrida pelos filhos ou filhas. Tá? Então, muitas vezes, se a criança se conviveu com situações assim, ela pode desenvolver um comportamento agressivo também. A Patrícia Maiama. Passei por isso e você, Carla, foi importantíssima para me proteger e me fortalecer como mulher e mãe. Continuo na luta sempre alegremente. Muito obrigada. Sucesso, guerreira. Todas nós, né, Patrícia, guerreira, sempre. Muito obrigada pelo depoimento e parabéns pela mulher que você é, pela mãe que você é. Obrigada por compartilhar aqui com a gente a tua experiência. A Sayuri. Mas aqui no Japão tem como denunciar, porque quando eu passei por isso, denunciaram. Mas a polícia disse que se a própria vítima não denunciar, eles não podem fazer nada. Olha, eu já vi em algumas regiões, inclusive aqui na região de Guma, que os vizinhos denunciaram. Daí o que a polícia faz, muitas vezes, é sondar. Eles ficam acompanhando, eles ficam verificando para ver o que está acontecendo também, até que eles constatem e tomem uma posição. Mas, pelo que eu percebo aqui no Japão, como eu falei, tem diferença de um município para o outro também, e todas as situações que estão no contexto disso. Às vezes esse homem também pode estar envolvido em outros delitos, em outras questões, e isso é até um reforçador para a polícia,
A Jami: sofri muito violência física e psicológica com meu primeiro marido. Não aguentei e consegui me separar depois de muitos anos de maus tratos. Que bom, que bom. E aí, quando a gente fala que não aguenta, é aquele momento em que você vai procurar ajuda, né? É aquele momento em que você tem que pensar, tomar as decisões, fazer o planejamento. A Jami, tive que enfrentá-lo sozinha, mas Deus me ajudou a refazer a minha vida. E muitas vezes, parabéns, Jami, e muitas vezes, num país que não é o nosso, uma língua que não é a nossa, leis que a gente não conhece, acabam dificultando ainda mais essa tomada de decisão. A Luciana: em um grupo, vi uma mãe relatar que o filho batia nela e ele usa drogas aqui no Japão. É o que eu falei. A droga, o álcool, potencializa o instinto agressivo, né? Ela não torna ninguém agressivo, ele potencializa um traço que já é da personalidade da pessoa, né? Então, por isso que eu falei no começo da live, que a violência doméstica não acontece somente entre casal, mas também em outras pessoas da família, sogro, sogra, cunhado, cunhada, genro, nora, filhos. E são situações gravíssimas, né? A Luciana dando boa noite. O Roberto Fama entrou. A Jami: ele se aproveitou exatamente por eu estar sem família aqui. Exatamente. Essa fragilidade, o que a gente percebe aqui no Japão é que muitas vezes aumenta, potencializa isso, né? É como se o homem tivesse um respaldo que no Brasil ele não teria, né? Tipo, ela não tem para onde correr, não domina a língua, não tem os documentos, depende de mim, não se mantém financeiramente. Então, cria-se um contexto, mas que na verdade alimenta o álibi. Isso não torna ninguém agressivo, né? Ele se apropria, ele se aproveita do contexto para ter as atitudes agressivas. O Roberto Fama dando boa noite. Opa, Clara: eu acredito na terapia psicológica. Opa, porque não é ruim admitir, o ruim é se calar. As pessoas precisam de consciência. Os filhos copiam o comportamento dos pais. Exatamente, Clara. A consciência é o primeiro passo de mudança. Eu costumo dizer que a gente só muda aquilo que a gente conhece, né? Então, primeiro é reconhecer o que está acontecendo. Então, para quem está aqui assistindo, eu sei que muitas de vocês que estão aqui assistindo já passaram por isso, mas tem muitas que nunca passaram por isso, ou muitos, mas conhecem alguém que sim, que estão nessa situação, que já estiveram nessa situação. Então, vamos ser multiplicadores desse tipo de informação e de orientação. Nós do Projeto Sakurai estamos à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas. Entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui o nosso telefone, se alguns de vocês puder colocar. 080 21 11 5055. Nós temos o nosso site www.projetosakura.com.br, o Instagram Projeto Sakura Japão e a página do Facebook Projeto Sakura Psicologia no Japão. Então, qualquer um desses locais, vocês vão encontrar uma forma de entrar em contato conosco, ok? Lá vocês vão encontrar também outras lives sobre esses assuntos que a gente está falando hoje aqui. A Jami dizendo que viveu o próprio inferno. A Sueli: muito bom esse debate. Pena que peguei no finalzinho, mas salvei o link e vou assistir mais tarde. Muito obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço. Assista aqui no portal, corre lá na nossa página e curte lá,
ok? Curtam e coloquem lá para serem notificados quando a gente entrar com live, que aí sempre vocês vão estar recebendo um recadinho nosso, joia? A Jame, graças a Deus meu marido atual é muito bom para mim. Que bom, Jame, que você teve a possibilidade de mudar as suas escolhas, de aprender a escolher diferente, né? Nós fizemos uma live também aqui no portal ano passado sobre escolha do parceiro. De repente é legal vocês se atualizarem, né? Essa live também está lá na nossa página no Projeto Sakura, ok? Pessoal, como todos os assuntos, sempre a gente tem mais e mais coisas para atualizar, mais e mais coisas para conversar. Mas por hoje, em relação à violência doméstica, agressão física, violência física, é isso que eu programei. Eu agradeço muito a participação de vocês, os compartilhamentos, o apoio, a confiança. Espero sempre vocês aqui nas quintas-feiras, quinzenalmente, 8h30 da noite. E toda semana a gente tá lá no Projeto Sakura, lá na nossa página, fazendo live também. Um beijo grande para vocês. A Sayuri coloca um ótimo assunto, como sempre. Boa noite, doutora Carla. Um bom descanso para você e para todos que assistiram a live. O Roberto, gratidão. Gente, beijo, beijo, bom descanso. Até mais. Cuidem-se.